Boa noite. Meu nome é Felipe José, eu sou da turma 4B. Nesse vídeo eu vou fazer um programa para resolver a questão 4 da lista de vetores. A questão 4 pede para você implementar um programa que recebe dois vetores de números reais, V1 e V2, com capacidade para 4 elementos cada. O programa deve gerar um vetor V3, que armazena a soma dos elementos correspondentes dos vetores V1 e V2, ou seja, a soma dos elementos do mesmo índice. Ao final, o programa deve escrever os elementos de V3. Vamos começar declarando variáveis. Como todas as minhas variáveis são do tipo inteira, eu declarei numa linha só. Então, eu declarei uma variável n, um vetor 1 de ordem 4, um vetor 2 de ordem 4 e um vetor 3 de ordem 4, uma variável i e uma variável j. Esse primeiro cout eu peço para o usuário digitar os elementos do vetor 1. Né? Cout informa os elementos do vetor 1. Então eu uso esse for para preencher o vetor 1, certo? I igual a 0, I menor que 4, I mais mais. Então, cada passada que ele der, eu vou guardar o valor no vetor 1, índice I. Quando I for 0, no índice I eu vou guardar o primeiro valor. Incremento o I, venho para cá, I é 1, é menor do que 4, então o vetor 1 índice I recebe o segundo valor, e assim por diante, como se faz para preencher um vetor. Aqui eu faço um cout só para imprimir, entre aspas duplas, o vetor 1 porque assim, apesar da questão não pedir, mas eu, por conta própria, eu imprimi os vetores 1 e o vetor 2 para ficar mais fácil de se entender quando o programa estiver rodando. Então aqui, cout, o vetor 1 entre aspas duplas, e logo em seguida eu tenho o for, que vai me ajudar, na verdade, que vai fazer a impressão do vetor 1. Então, o mesmo padrão do for, né? I igual a 0, I menor que 4, I mais mais, só que agora imprimindo, né? O cout, vetor 1, índice I. Após a impressão do vetor, eu imprimo, entre aspas duplas, um espaço. Para quê? Para que eu separe um elemento do outro do vetor. Ok? Vamos para frente. Faço o cout em DL para ficar mais organizado o programa na execução. Né? Então ele vai pular uma linha. E aí eu peço para o usuário entrar com os valores do segundo vetor, os elementos do segundo vetor. Então, um cout informa os elementos do vetor 2. Faço um for para preencher o vetor 2 no mesmo padrão do vetor 1, né, que a gente fez lá em cima, o preenchimento do vetor 1. A diferença é que agora vai ser vetor 2 índice I. Okay? Mesmo esquema, eu faço a impressão do vetor 2 para ficar mais organizado na execução do programa. Então, eu faço um cout aqui e entre aspas duplas eu boto o vetor 2 para que eu fique com um programa mais organizado na hora que está executando. Faço o for para a impressão do vetor 2, só que em vez da leitura, agora eu estou fazendo a impressão do vetor 2 e, no mesmo esquema, após imprimir o vetor, eu imprimo entre aspas dupla, desculpa, pessoal, a gagueira é o cansaço. Então eu imprimo entre aspas duplas um espaço, apenas para separar um elemento do outro dentro do vetor, ok? Para ficar mais fácil a interpretação. Mais uma vez, faço um cout, imprimindo dois NDL para questão de organização da impressão lá no programa, quando ele estiver rodando. E agora eu faço um for para eu montar o vetor 3, que é o vetor soma entre o vetor 1 e o vetor 2. Então, a diferença está aqui. Agora, eu vou preencher o vetor 3, índice I, né, com o valor do vetor 1, índice I, mais o valor do vetor 2, índice I. Então, cada passada que ele der aqui, ele vai atribuir ao vetor 3, índice I, o valor da soma entre o vetor 1, índice I, e o vetor 2, índice I. Percebam que os três vetores estão atrelados ao mesmo I. Por quê? Porque ao incrementar o índice I aqui,
Quando eu estou incrementando o i aqui, eu incremento o índice do vetor 3, que vai receber o mesmo índice, agora o valor do vetor 1 e o mesmo índice do vetor 2 somados, e será armazenado no mesmo índice do vetor 3. Por exemplo, o vetor 3, índice 0, vai receber a soma entre o elemento que está no índice 0 do vetor 1 mais o elemento que está no índice 0 do vetor 2. Ok? E aqui eu faço a impressão do vetor soma. O vetor soma é, no mesmo esquema que eu imprimi os outros dois, eu faço um cout, boto entre aspas duplas, o vetor soma é, né, essa frase, para ficar mais organizado. E aqui eu faço o for para a impressão do meu vetor, só que em vez de atribuir valor ou de um CIN, eu tenho um cout imprimindo o vetor 3, o índice e um espaço entre aspas duplas para que eu possa organizar o meu vetor na hora da impressão, separar um elemento do outro para ficar mais fácil de se perceber o vetor. Ok? Vamos rodar o programa para ver ele em execução. Então vamos lá. Informa os elementos do vetor 1. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. O vetor 1 é 1, 2, 3 e 4. Vocês podem observar os espaços entre os elementos, certo? Informa os elementos do vetor 2. 5, 6, 7 e 8. O vetor 2 é 5, 6, 7 e 8. E aqui eu tenho a soma. O índice 0 do vetor 1 mais o índice 0 do vetor 2 é igual a 6. E assim sucessivamente. Ok? Então, é isso, pessoal. O programa é esse.